Bora então. Bom, Ih, tá baixo pra mim. hoje eu tô aqui em Ueno Hirokodi, né? Essa aqui é uma região de Ueno que não é tão conhecida. Ueno é muito grande, né? O pessoal geralmente que vem pro Japão fica ali na região do Ameyoko. O parque de Ueno também é muito famoso. E essa Lembra de nós quando ficar famosa. Gente, quando eu ficar famosa. Famosa é uma coisa, rica é outra. Quando eu ficar rica, vocês nunca mais vão me ver. Brincadeira. região fica aqui perto, né? Fica aqui grudado no Ameyoko e no parque de Ueno, mas é uma região que já não é tão acessível assim. É porque não tem tanta coisa pra se fazer, né? É mais um entretenimento adulto, né? Um distrito da Luz Vermelha. Não é tão grande quanto Kabukicho ou Vou outros botar distritos que tem vermelho aqui pra. em Tóquio mesmo. Vou botar vermelho, não. Mas é uma região mais voltada ali pro entretenimento adulto. Só fica movimentado de noite praticamente. Eu vou caminhar por aqui enquanto Olha só. eu falo sobre algumas notícias que circularam aí nas últimas semanas. Eu vi, saíram em praticamente todos os principais jornais aí do Brasil. O assunto é atos carnais, eugenia e assédio sexual no Japão. Muita gente me mandou, né, no Instagram, pediram para eu comentar sobre essas coisas e tudo mais. E são assuntos muito delicados, né, para dizer o mínimo. São assuntos muito delicados em relação aqui ao Japão, à política japonesa e à sociedade japonesa, né? Algumas dessas coisas eu já citei brevemente em outros vídeos aqui no canal, mas é sempre bom falar. É porque deu um super close aí. Ai, gente, uma coisa que era meu sonho ter no Brasil, mas eu sei que nunca vai acontecer, porque, né? Eu sou brasileira, eu sei como que o brasileiro é. Mas, cara, essas maquininhas de venda que tem. Imagina, você tá na sua casa com fome 4 horas da manhã, aí na frente da sua casa tem 5 maquininhas. Ó pra você ver. Olha pra você ver. É um sonho isso, mas não. Bota uma dessa amanhã, ela já desapareceu. Falar sobre esse tipo de coisa, tá ligado? Porque realmente é o tipo de coisa que não pode passar batido, né? A gente às vezes fica No Gostil Impossível. Oi, animadorgas! Como você tá? horrorizado por coisas muito menores que acontecem em outros países. Então é importante chamar atenção para esse tipo de coisa, até para que não se repita, né? Nem aqui e nem em lugar nenhum. A primeira notícia é sobre a tal da lei de eugenia japonesa, né? Tô com muita saudade dela. Dela quem? Fica assim, não, cara. Quando você sentir saudade dela, você pensa, ela tá mamando o outro numa hora dessas. Que foi criada logo depois da Segunda Guerra, em 1948, se eu não me engano, e que só foi extinta em 1996, tá ligado? E agora no final do mês passado foi apresentado um relatório aqui no parlamento japonês, alegando que cerca de 16.500 pessoas teriam sido esterilizadas à força sob o aval dessa lei, né? E agora essas pessoas estariam aí pedindo uma indenização do governo. Elas já estão lutando por essa indenização já há décadas, algumas delas, né? Mas agora ficou pronto esse relatório. É um relatório gigantesco de 1.400 páginas, né? Que foi entregue relatando ali em detalhes cada caso de cada uma dessas vítimas aí que foi vítima dessa lei de eugenia, né? Pra quem não sabe, a eugenia, no caso, é uma das bases políticas do nazismo, né? É o ato de você... O homem com a perninha cruzada, mas ele está na frente. Ela está indo ao infinito e além com outro patrulheiro. Vou ter que mamar outra se for o caso, então. Acho melhor já ir começando a procurar outra, porque olha, infelizmente, quem ama, mama. Selecionar seres humanos com base em características físicas e hereditárias, como se alguns fossem superiores a outros, tá ligado? Por mais absurdo que isso possa parecer, né? Tinha uma lei em vigor no Japão até 1996, ou seja, ontem, né? Que o nome dessa lei era Lei de Proteção Eugênica, né? E essa lei basicamente permitia legalmente que clínicas e hospitais e, enfim, né, instituições de saúde
Gente, eu tô esterilizassem chocada. à força pacientes com deficiências intelectuais para que eles não transmitissem as características genéticas deles para as próximas gerações. Aparentemente Gente, estava no texto da lei, o Japão pelo pode que eu li ser no duro site às de vezes. notícia, né? Estava no texto da lei que o objetivo dessa lei era impedir o nascimento de descendentes de má qualidade. Era assim que eles colocavam o bagulho, tá ligado? De acordo com esse relatório, que foi apresentado aí mês passado, dentre essas 16 mil pessoas, né, que foram esterilizadas à força... Gente, é nessas que a gente vê que a gente não sabe nada sobre outras sociedades, assim, tipo, se você quiser saber, você realmente tem que ir atrás, tipo assim, além. Cara, que bizarro! A maior parte, claro, eram mulheres e muitas eram adolescentes na época e até algumas crianças, tá ligado? Tem relatos de crianças de até 9 anos de idade sendo esterilizadas já por apresentarem algum distúrbio ali, algum problema psiquiátrico. E tipo assim, essas cirurgias, né, que eles faziam de esterilização não só eram realizadas sem o consentimento das vítimas, né, como mesmo depois, né, as vítimas não eram informadas do que tinha, do procedimento que tinham feito nelas, tá ligado? Então, fazia o rolê na pessoa sem ela nem saber e depois, tipo assim, vai viver sua vida. Tipo, e ela não vai nem saber o que aconteceu. Gente, que doideira. Tipo aqueles casos de coisas bizarras que acontecem em hospital e que, tipo, a gente nunca vai saber. Em 1953, o Ministério da Saúde japonês aprovou algumas diretrizes, né, em relação a essa lei eugênica que diziam que se a comissão médica, né, que estava ali em cuidado ali do paciente julgasse que era necessário, né, eles tinham o direito, a comissão médica tinha direito de anestesiar o paciente e até enganar o paciente para conseguir fazer a cirurgia nele, mesmo sem o consentimento, né. Os caras diziam assim que iam fazer um procedimento de rotina, né, ou alguma cirurgia simples ali, uma operação no apêndice, tá ligado? E no fim esterilizavam a pessoa, né? Olha então, isso! Tem gente que passou a vida inteira tentando ter filho E sem não saber que tinha teve? sido esterilizado na adolescência, tá ligado? O bagulho é bizarro. Tem o caso, por exemplo, dessa mulher que se identifica como Junko Izuka, né? Não é o nome dela de verdade, mas é um pseudônimo que ela tá usando aí pra se identificar. Ela tem 77 anos hoje em dia. E quando ela tinha 16, ela foi levada até uma clínica no Nordeste aqui do Japão, onde ela passou por essa tal cirurgia misteriosa, né? Que na época ela não sabia o que era e só depois ela foi descobrir que era uma cirurgia de esterilização. Hoje ela tá inclusa aí no pessoal que tá processando o governo, né? Pedindo por indenização. Gente, mas olha só, né? bota O no cu pedido do dela foi governo. negado da primeira vez, porque o governo alegou que como já tinham passado mais de 20 anos, o prazo legal, né, pra ela entrar com esse pedido de indenização já tinha expirado. Legal do que ela nem sabia. Sendo que na época ela nem foi informada de que tinham feito isso com ela, tá ligado? E fora tudo isso, né, fora essas 16 mil pessoas que foram esterilizadas à força, o relatório também aponta pra outras 8 mil pessoas que tecnicamente se submeteram a essa esterilização consensualmente, né? Ou seja, elas concordaram em ser esterilizadas. Mas mesmo essas 8 mil pessoas, né, o relatório aponta que, em alguma medida, elas sofreram algum tipo de pressão do governo, né? E isso é evidente, na verdade, Por porque livre olha e só, espontânea né? pressão. Enquanto essa lei eugênica estava em vigor aqui no Japão, se a pessoa tivesse, né, o diagnóstico de algum distúrbio mental, ou alguma deficiência intelectual, ou alguma doença hereditária, né? Se ela não se submetesse à esterilização, ela não tinha direito de acessar o sistema de saúde nem de se casar. Então, assim, se a pessoa tinha, por exemplo, alguma doença mental, né? E a família ia tentar internar essa pessoa em alguma clínica, Jesus, acabava chocada. que um dos pré-requisitos para conseguir a internação já era a esterilização, tá ligado? Porque senão a pessoa já não teria acesso ao sistema de saúde, né? Então é óbvio que até essas 8 mil pessoas que Tô chocada. teoricamente consentiram, né? Elas também foram consentidas à força, né? Porque não havia outra opção. Ainda por cima, né? De acordo com a notícia da BBC, a lista de casos em que essa lei podia ser aplicada era bem maior do que a gente consegue imaginar, porque aparentemente, na época em que a lei entrou em vigor, né? Lá nos anos, final dos anos 40, os anos 50 ali, tinham várias condições que os caras acreditavam que eram
condições hereditárias e que hoje a gente sabe que não são, né? E nem só isso, na verdade, tem várias coisas que nem sequer são doenças, mano, né? São coisas que nem sequer são problemas de saúde. Pra vocês terem uma ideia, entravam nessa lista aí coisas como desejo sexual acentuadamente anormal, mano. Que porra é essa, tá ligado? É proibido transar no Japão. Olha que moça bonita. Inclinação criminosa acentuada. Como é que você determina, né? Como é que você mensura isso se uma pessoa tem inclinação criminosa acentuada, mano? Mão quebrada. Acho que essa pessoa está propensa a cometer crimes. Olha pra cara dela. Gente, Mano, que porra é essa, tá ligado? Você dá a entrada no hospital com a mão quebrada e corre o risco de você sair estéreo, tá ligado? Parece piada o bagulho de tão absurdo. Gente, tipo assim, que doideira. Essa lei eugênica, né, ela permitia que as clínicas e hospitais realizassem o procedimento de esterilização, né, do paciente, mas não permitia que se retirassem órgãos do paciente, né? No caso, a esterilização ela teria que ser feita por meio ali da ligadura das trompas, né, que fala, né? Mas olha só, né? Apesar disso, tinha algumas clínicas que chegavam realmente a retirar o útero das mulheres para que, além de ficar estéreis, elas parassem também de menstruar. Porque assim as clínicas tinham menos trabalho, tá ligado? Na hora de limpar, na hora de cuidar das pacientes. Um dos argumentos do governo, né, que eles usavam na época para ter perpetuado essa lei até tão tarde, né? Era uma suposta preocupação com a superpopulação do país, né? O que obviamente é só uma desculpa esfarrapada pra tentar justificar o bagulho absurdo, né? Que? E não ironicamente, hoje em dia o Japão é um dos países que mais sofre com a baixa taxa de natalidade, né? Não só o Japão. Grande parte do mundo vem enfrentando esse tipo de problema, principalmente aqui na Ásia mesmo, né? Mas saiu há pouco tempo o relatório de 2022 e o Japão bateu o recorde de novo de menor quantidade de nascimentos desde o começo dos registros, né? Desde que eles começaram a fazer essa medição. Cara, que bizarro. Em 2022 nasceram menos de 800 mil bebês e morreram mais de 1,5 milhão de pessoas, né? Então, tipo, quase metade morreu, quase o dobro do que nasceu aqui no Japão, né? A quantidade de estrangeiros aumentou aqui. Vamos começar as apostas. Qual ano vocês acham que o Japão vai pro caralho? Tipo assim, você acha que o Japão é a nova cidade fantasma? Tipo assim, sabe? Aquelas cidades fantasma que acontece alguma coisa e aí você anda por lá, não tem ninguém nas ruas. Ou você vai encontrar uma ou outra pessoa aqui, uma pequena vila de um povinho vivendo ali que eles querem acreditar. Ou vocês acham que o Japão vai, sei lá, tirar uma medida do rabo deles e tentar fazer alguma coisa pra natalidade subir e rejuvenescer o povo, né? Porque lá tem muitos idosos e tal. E aí? O que vocês acham? O que vocês acham? 2044. Desde que não acabe meus animes. Agora tem os Mauá, né? Olha os coreanos aí, vindo com tudo. Oi, Lucas, como você tá? Aqui em 2022, até porque as fronteiras reabriram, né, depois da pandemia. Mas, obviamente, a situação ainda tá descarrilhando, né? O Fumio Kishida. O problema não é a natalidade. Já vi o vídeo que até o Baca fez sobre os... Não, já vi sim, mas o que eu falo é que, tipo assim, a população no Japão é muito velha. Entendeu? Eu falo mais em questão de mão de obra mesmo. As coisas precisam de manutenção. Então, quando eu falo nessa questão da natalidade, é mais voltado para isso, da mão de obra, a força de trabalho. O que vai acontecer? Tipo assim, porque ao mesmo tempo que eles precisam da juventude, eles são extremamente restritos a estrangeiros. Aí, o Japão me fode, né? Assim, não me convida nem para tomar um café primeiro. Um meio de café. Né, que é o primeiro-ministro agora aqui do Japão. Ele disse no começo do ano, né, bora 12 brasileiros novinhos lá, que o Japão tá prestes a não conseguir funcionar como sociedade, né, por causa dessas baixas históricas aí nas taxas de natalidade. Isso se torna ainda mais bizarro quando você descobre que até 1996 tinha uma lei que esterilizava o povo japonês à força. Só em 2019, pra você ter uma noção, é que o governo se pronunciou oficialmente pela primeira vez, né? Como é que lê isso aí?
Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Olha, não tô conseguindo ler esse nome seu aí, não. Mas tamo junto, hein? Sinta-se em casa, mas lembre-se que não está. Pra fazer um pedido de desculpas formal por essa lei de eugenia, né? E na época o Shinzo Abe tinha prometido ali uma indenização de aproximadamente 140 mil reais na conversão direta, né, para cada vítima. E pelo que eu entendi, só 1.000 e poucas pessoas receberam essa indenização até hoje, né? E na real é uma indenização bem bosta, né, também, pelo tamanho do bagulho. Bom, né, não tem como mensurar em dinheiro um bagulho desse, na verdade, né? Mas, enfim, se for pra mensurar, ainda 140 mil reais não é nada perto do drama que foi isso, né? Enfim, esse era um assunto que o pessoal tava pedindo pra eu comentar. E um outro assunto também muito grave. Eu ia perguntar sobre isso, gente. Da onde que o Baca tira esses temas? Tipo assim, é o quê? Ele tá tomando um café da manhã e... eugenia. Vou falar sobre isso. Porque, tipo, é uns temas muito, tipo... sei lá, da onde que vem? Então, a galera que pediu. Legal. É sobre um projeto de lei que tá tramitando aqui agora no Japão a respeito de reformular as leis de agressão sexual aqui do Japão, que aparentemente já estão... na hora da cagada matinal que tu vai sem céu. Verdade. Não tem o que fazer no banheiro, aí o jeito é pensar, né? Verdade. extremamente ultrapassadas, né, em comparação com as de outros países, né? Parece que essa é a segunda vez em um século que essas leis em relação ao assédio sexual são revisionadas, para vocês terem uma ideia, né? Como o bagulho é praticamente intocável, né? E deve estar extremamente desatualizado. Porque a parada é o seguinte, né? Aqui na legislação japonesa, né, o conceito de abuso sexual é entendido como sendo uma relação sexual forçada, né, e não uma relação sexual não consentida, como é na maior parte dos países hoje em dia. Entendi. Que eu já ia falar, uai! Gente, o Japão se esforça em algum... olha o negócio pra mosquito. Isso acaba abrindo brechas, né, na interpretação da lei. Os japoneses adoram uma brecha na lei, né? E muitas vezes essas brechas elas são exploradas pelos advogados dos abusadores, né? Que nem em 2014 teve um caso absurdo aqui em Tóquio mesmo, né? Em que um cara ele prendeu uma mina de 15 anos na parede, abusou dela e ele foi absolvido porque o tribunal entendeu que a ação dele não tornava extremamente difícil que a mina resistisse. Tipo assim... se você não quisesse ser abusada, você teria se esforçado um pouco mais, tá ligado? É tipo isso que os caras disseram, tá? E o cara não foi condenado por abuso sexual por causa disso. E a menina de 15 anos também foi tratada como adulta perante a lei, porque a idade de consentimento aqui no Japão é de 13 anos, mano. 13 anos, né? Agora, com essa revisão... Ele falou 13 anos? Meu pai. Que? Aqui no Japão é de 13 anos, mano. 13 anos, né? Agora a idade de consentimento aqui no Japão é de 13 anos, mano. 13 anos, né? Agora com essa revisão aí que estão querendo fazer na lei, estão querendo aumentar, né, a idade de consentimento de 13 para 16, mas em 2014, quando esse caso aconteceu, a mina de 15 anos ainda foi... Será que... que isso, cara? Que absurdo. Cara, 13 anos! Será que é por isso que acontece tanta coisa assim nos animes, dos caras forçando as meninas das escolas? Cara, anime, até quando você vai ali pro hentai mesmo, cara, aquilo ali é surreal de bizarro. O Japão é um país com a moral de merda. Não, eles têm sérios problemas com sexualidade e os caralho, e ao mesmo tempo eles querem se pôr nesse lugar de tradição, família. Ai, meu Deus, olha como nós somos lindos. Então, segundo eles, se a menina dá uma facada no cara, significa que isso é um não. É tipo isso. Porque pra ser um não, o cara tem que dar um soco na boca dela, cortar, raspar metade da cabeça dela, aí ela tem que dar uma facada nele, e aí sim, isso então conclui-se que foi forçado. Do contrário, foi tudo consensual, porque não é possível. Gente, que bizarro. Bizarro. Aqui no Brasil... Mas, ô Lucas, você não... AD?
Ah. Aqui no Brasil não era 14? Aqui no Brasil é 14. Que já é bizarro. Tão bizarro quanto, né? Julgada como adulta. Teve um caso em Nagoya também, que chamou muita atenção alguns anos atrás, em que o pai abusou da filha adolescente por vários anos. E durante o tribunal do julgamento, né, surgiu a dúvida se a menina realmente não era capaz de resistir aos abusos. Porque, mano, olha a brisa dos caras, mano. Eles alegaram que teve uma vez que a menina contrariou a vontade dos pais em relação à escola que eles queriam botar ela pra estudar. Então, segundo os advogados, esse era um indício claro de que a menina tinha vontade própria pra contrariar os pais e não era completamente dominada por eles, tá ligado? Os caras pegou o caso da menina ter reclamado da escola que os caras iam botar ela, que os pais iam botar ela, e usaram isso como argumento pra justificar que a menina tinha vontade própria, mano, tá ligado? Gente, nesse caso é que nem eu tava ouvindo gente, tá tudo interligado. Eu tava ouvindo um caso do Reddit hoje, gente, bizarro, que a mulher basicamente tava relatando que ela tinha um avô, que o avô começou a abusar dela, muito nova, e aí ela contou pra mãe e a avó, e a mãe e a avó repreenderam ela, falando que ela era maluca e os caralho. Gente, isso não tem muito a ver com isso aqui, não. É que eu lembrei dessa história que eu estava ouvindo sobre uma coisa dessas mais cedo, sobre abuso. E aí, olha pra você ver o quão doente era a família. Ela contou pra mãe e pra avó. A avó falaram que ela era maluca e os caralho, que ela, pra ela calar a boquinha dela, ficar bem quietinha, ainda fez uma pressão psicológica sinistra na menina, falando que se ela contasse pro pai dela, o pai dela ia brigar com o avô é um homem muito grande, o pai também, um ia matar o outro, o pai dela ia acabar sendo preso. Mó rolê. Aí, beleza. Aí, o que aconteceu? Ela continuou sendo abusada, ó, por muito tempo, porque a família fingia que aquilo era normal. Aí, beleza. Aí ela cresceu, acho que ela tinha 22 anos. Ela tava contando esse relato, tipo assim, isso aconteceu comigo há 2 meses atrás, tipo assim. Aí ela pegou e... E ela tinha que fazer alguma coisa na casa lá do avô dela e ela foi, contra a vontade dela, mas ela foi. E aí, quando ela chegou lá, a sobrinha dela tava no colo do avô. E quando ela viu aquela cena, ela já sabia o que ia acontecer e o que estava prestes a acontecer. Aí ela ficou puta, pediu pra sobrinha ir embora. A sobrinha tinha 9 anos. Pediu pra sobrinha ir embora. Meio que brigou com a menina pra assustar ela mesmo, pra ela meter o pé. E aí, o que o avô fez? O avô deu uma porrada na cara dela. Gente, porque a gente fica ouvindo isso e parece que, ai meu Deus, isso acontece lá na puta que pariu. Gente, às vezes pode estar acontecendo com a sua vizinha, dentro da sua própria família. Olha que bizarro. Por isso que a gente tem sempre que estar muito atento, porque, gente, tudo tem sinal. Tudo tem sinal. Aí, o avô enfiou a porrada nela, deu um soco na boca dela, quebrou o nariz, quebrou o dente, puxou ela pelo cabelo, começou a tirar a roupa dela, abusou dela. Enquanto abusava dela, falava pra ela que ela tinha que respeitar ele e que ela ia pagar pelo que ela tinha feito e não sei o quê. E aí, depois, quando ela se olhou no espelho, assim, ela se viu toda arrebentada e ali ela decidiu que ela ia denunciar o avô. Aí ela foi pro médico, aí ela conta que assim que a enfermeira botou o olho nela, a enfermeira já sabia o que tinha acontecido. Aí fez todos os exames, fez a coletagem, fez tudo, né, do material genético e tal. E aí chamou a polícia, e aí ela conta que ela deu sorte, porque quando ela foi denunciar isso, a polícia estava tentando esconder um caso de corrupção. Então o que eles precisavam? De um escândalo. Então o caso dela foi o caso perfeito, tanto que eles fizeram tudo muito rápido. Aí prenderam o avô dela. A família inteira descobriu. E aí a avó falou que ela tinha que pedir desculpa pro avô dela. Olha que loucura. Ela tinha que pedir desculpa pro avô dela, que ela não podia fazer isso, que ela estava errada. E aí quando ela disse que ela não ia retirar a acusação, a avó quase que
foi de Americanas. A mãe culpou a menina que ela não devia ter feito isso. Aí o tio ficou sabendo, o pai ficou sabendo. O pai super se culpou, porque ele ficou falando como que ele não via os sinais. E o cara foi preso. E aí eram 3 irmãs, né? A terceira era mais afastada da família, que eram os filhos desse avô, né? Era mais afastada. E aí a menina foi conversar com essa tia, e aí essa tia meio que falou tudo. Ele abusou da própria avó, das filhas dele, de sei lá mais quem, dela mesma, e que todo mundo morria de medo de fazer alguma coisa. E a mãe dela, olha só a loucura, a mãe dela e a avó e a outra tia achava que era normal o que estava acontecendo. Achava que era normal. E ficou culpando a menina dela ter denunciado e os caralho todo. Olha, gente. Olha. É foda isso, mas tem que sempre ficar atento. Gente, vou falar um negócio pra vocês. 80% do caso de abuso com criança é cometido pela família ou por amigos próximos da família. Então você, se puder, sempre fique atento, tá bom? Porque muito dificilmente uma criança vai falar sobre isso e não sei o quê, porque, né? Enfim, mas é isso que ele tava falando, que eu tava lembrando desse caso de tipo, gente, olha que bizarro, a própria família. É complicado. Aí específico, o pai, obviamente, acabou sendo condenado, né? Mas só da lei permitir esse tipo de manobra, né, já é um bagulho bizarro. E tudo isso, obviamente, Sim. acaba fazendo com que muitas mulheres que sofrem violência aqui no Japão nem se deem ao trabalho de levar pra justiça, né? Porque meio que já sabem que provavelmente não vai dar em nada. Né? O bagulho é tão complicado pra ser construído. Não só isso, né? Às vezes a pessoa acha que não vai dar em nada. Ou então ela tem medo da exposição, de ser exposta. Ou de ficar marcada com isso pra ser... Cara, é muita coisinha pequena. Não só no Japão, isso é no mundo inteiro. Tipo, no mundo inteiro. Considerado um abuso sexual que acaba sendo um transtorno ali, uma coisa que não vale nem a pena, tá ligado? Esse é o pensamento que as mulheres têm hoje em dia. Que nem a própria líder de uma ONG, né, de direitos das mulheres aqui do Japão disse que não é nem só em relação à lei, né? O conceito de sexo e consentimento aqui no Japão ainda é muito distorcido, tá ligado? Em relação, assim, em comparação com a maior parte do mundo, né? Não é só uma questão de alterar a lei, é uma questão cultural mesmo, né? Segundo essa mulher, né, a líder da ONG, a educação sexual aqui no Japão costuma ser ensinada, assim, de forma muito velada, né? E a ideia de consentimento quase nunca é abordada, sabe? Então as crianças, elas crescem com uma ideia completamente errada do bagulho. E também, desde pequeno, né, as crianças costumam ter acesso à pornografia. E na pornografia japonesa é muito comum que as mulheres atuem realmente como se elas estivessem ali contra a vontade, sabe? Ou sem vontade nenhuma, né? O que ajuda a perpetuar essa ideia, sim, assim, de que o consentimento é meio que arbitrário ou que não é necessário, tá ligado? Então... Não, e é bizarro, gente. Cadê os otaku aqui pra falar com propriedade sobre isso? Hentai, assim, é uma coisa bizarra, porque é sempre isso. A mulher não quer, é uma situação onde ela não quer, mas é como se ela estivesse amando aquilo. Ela não quer. Ela às vezes tá até chorando e os caralho, mas é como se ela estivesse amando. Deus, obrigada por seguir! Ô, caralho. Seja muito bem-vindo. Ô, merda, o que é isso aqui? É isso. Até perdi o raciocínio. Esse também é outro assunto importante. A gente já falou sobre tipo. É sempre na base do abuso mesmo. A própria comunidade odeia a galera que gosta disso. Cara, isso é... Ai. De coisa algumas vezes aqui no canal. E... Enfim, a gente sabe, né, como o Japão ainda é um país muito mal resolvido com o seu passado, muito atrasado em relação a pautas sociais, principalmente em relação à questão de igualdade de gênero, né? Inclusive, recentemente, teve aquela cúpula do G7, não sei se vocês viram, né? Sobre igualdade de gênero. E o Japão foi o único país do G7 que enviou um homem como representante no bagulho que era pra discutir justamente igualdade de gênero, tá ligado? Então, assim, são uns bagulho que, às vezes, chega a ser difícil até de acreditar que seja falta de bom senso, tá ligado? Parece que os caras fazem de propósito mesmo, assim, parece que eles têm algum tipo de orgulho em ser desse jeito mesmo, né? Por isso que eu falo,
Como que é doideira isso, né? Ao mesmo tempo que o Japão é muito evoluído, o negócio da tecnologia aí. Como é que fala essa porra? Tecnologicamente. Ah, foda-se. Ao mesmo tempo que o Japão é muito bom aí nos negócios da tecnologia, ao mesmo tempo ele é muito atrasado quando você vem falar sobre sociedade mesmo, assim. Cara, o contraste é muito grande, tipo, de um lado você tem o Japão super na tecnologia e muito pra frente e tudo. E aí, por outro lado, você tem esse pensamento de tradição, de sei lá o quê, e esse atraso. Cara, é um contraste muito... Cara, é doideira. Tem um Marco Abreu, um streamer grande de anime, fica indicando um anime chamado Mushoku Tensei. E o protagonista era um... O quê? Tá certo, tecnologicamente. E aí, como é que você tá, Teus? Peraí, que anime que é esse? Não, peraí. Não, será que eu abro aqui? Não, pera. Calma aí, deixa eu ver. Ah, por que isso aqui tá abrido? Meu tá fechado. Ah. Deixa eu ver. Naminobis. Determinado a viver sua vida sem arrependimento? Nunca ouvi falar desse anime. Não sei, não conheço. O quê? O que aconteceu? Ah, obrigada por seguir, Maximiliano. Seja muito bem-vindo. Bem famosinho, tá em lançamento. Nunca ouvi falar. Teve uma segunda chance em outro mundo. Mano, o personagem tem cada pensamento com meninas. Ah, pera, tinha alguém me falando sobre isso. Foi algum irmão meu? Quem que me falou sobre esse anime? Ai, agora eu não sei. Gente, não dá. Tipo assim, porque, tipo, cara, quando você cria uma coisa, um pouco de você tá naquilo. Um pouco do seu pensamento, um pouco das coisas que você acredita, tá naquilo. Então, quando uma pessoa faz um anime assim, ele tá mostrando muito sobre o que ele, e até mesmo a bolha que ele tá inserido, como que eles pensam e o que eles gostariam. Cara, eu penso assim. Tô de boa, e você? Eu sou boa. Aquela, eu sou boa também. Bizarro, bizarro. Pra não dizer o mínimo. Os caras fazem de propósito mesmo, assim, parece que eles têm algum tipo de orgulho em ser desse jeito mesmo, né? E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado dessa merda. Essa merda? Nóis. Falou. É bom que o final é 3 mina de costas. Vai lá, Baca, pede pra passar ali e fala assim, dá uma licencinha aqui, minha senhora. Vai ficar aí filmando o rabo delas? Fala assim, me dá a licença que eu quero passar. A mulher não morde, não. Quer dizer, depende. Muito bom, foi um bom vídeo como sempre.